Mas porque as pessoas perguntam o nosso testemunho por aí. E eu vou contar muito rápido, prometo. 5 minutos. Pode falar. 5 minutos. Quando eu tinha de 8 para 9 anos, aconteceu a questão que eu disse de minha mãe ter que sair pra fora pra trabalhar. E aí minha mãe começou como empregada doméstica, depois minha mãe foi como cuidadora e depois minha mãe foi como babá. Porque ela falou assim, poxa, eu preciso ganhar um pouco mais de dinheiro, e ela foi pra babá, porque ela tinha 3 filhos pra criar. E aí, aconteceu que eu, com 9 anos, mais ou menos, me tornei mãe do Max. Que nem era uma criança de 3, 4 anos, mãe? Mais ou menos. Mais ou menos. O Matheus tinha uns 11, 12 anos. Eu acordava às 6 horas da manhã, gente, como uma mãe. 6 horas da manhã, arrumava o Max, levava pra escola. Voltava, arrumava minha casa, fazia almoço, buscava o Max na escola, me arrumava, ia pra escola, voltava, arrumava a bagunça da casa, fazia janta. Eu era mãe, cuidando de filhos. Nesse tempo, eu comecei a sofrer muito, porque começaram a vir pensamentos depressivos. Você pode entrar nesse... Você consegue entrar de boa nesse assunto? Pode falar. Consigo. Eu entrei numa fase depressiva porque tudo que eu ouvia na minha mente é que pra mim não existia solução. Eu ministrei... Tipo vozes na sua cabeça, era isso? Sim, exatamente isso. Antigamente, a minha família era vista como uma família perfeita. Meu pai, pregador da palavra, minha mãe, ministra de louvor, com 3 filhos em casa, uma família perfeita. Nós sempre fomos uma família referência na onde nós morávamos. De repente, de um dia pro outro, minha casa desabou. Meu pai já não estava mais em casa, minha mãe já precisou sair pra trabalhar pra cuidar da gente, pra ter uma condição financeira melhor pra cuidar, e, enfim. Então, eu passei a deixar de ser criança. Nós nunca fomos crianças de você ver jogados na rua, porque ela sempre teve um zelo muito grande com a gente. Sim. Então, visível até hoje, né? Nós nunca. Até hoje é muito difícil você me ver dando um rolê com um amiguinho. O rolê que você me vê dando com os meus amigos é pra vigília. Todo mês eu tô lá no Brás, batendo cartão. Então, e aí nesse período eu comecei a ouvir realmente vozes dentro de mim dizendo que tudo que era perfeito já deixou de ser, que a minha família, que era uma referência, desabou. O meu mundo que era perfeito deixou de ser perfeito. E eu lembro que um dia que eu tava muito mal. Uma irmã da minha antiga igreja, que inclusive faleceu por Covid também, ela veio até mim, a tia Cida. Ela veio até mim e ela falou assim, Tainá, vai ter uma festividade de irmãs na regional. Você quer ir comigo? Era uma festividade de irmã. Só que a minha família sempre foi pau pra toda obra. Sim. Você me via cantando nos varões, você me via cantando nos adolescentes. Enfim, eu cantava com todo mundo. Toda a minha família. E aí ela falou assim pra mim, você quer ir? Eu falei, quero. E aí eu lembro que eu saí de casa falando assim, Deus, eu tô indo pra tua casa. E se o Senhor não falar comigo hoje, eu desisto. Você falou, porque eu tô quebrada. Você orou a Deus antes de sair. Essa foi a minha oração. Eu cheguei na igreja. E eu lembro que veio no meio do culto minha irmã do coque, sapateando até mim, parou na minha frente e disse, Tainá, você veio até aqui hoje pedindo uma resposta. E eu sou o Deus que contempla a sua lágrima. E eu te trouxe até aqui hoje pra dizer que as suas lágrimas vão gerar testemunho, porque vai curar toda uma geração. Uau. Hoje você não entende o que você passa, mas você vai ver que o que eu estou te dando é um testemunho que vai curar toda uma geração. E eu olhei aquilo e falei assim, uau. Aquilo me tocou. E eu fui embora pra casa. Só que hoje o que muitos jovens passam é de olhar a sua vida na igreja, você ouve Deus falando com você lá, e quando chega em casa, parece que tudo tá da mesma forma. Porque a gente não entende, precisa passar pelo teste do tempo para as coisas acontecerem. E eu voltei pra minha casa e eu continuo sentindo uma falta muito grande da minha mãe. Muito grande. E essa falta que você sentia é porque era bem literal. Ela trabalhava tanto que ela não estava em casa. Não, e não é porque ela não queria estar. Tava um mês fora, né, mãe? Ela não chegou a ficar um mês, mas ela já ficou 2 semanas, 3 semanas. Me afetou muito também, que eu comecei a ficar ansioso, eu comecei a arrancar cabelo. Comecei a arrancar cabelo. E aí... O Max chegou a ficar careca nessa parte da frente. Na época que minha mãe ela ainda trabalhava, eu falava assim, mãe, eu sinto muito sua falta. Por que a senhora trabalha tanto? Aí ela falou assim, filho, se você sentir minha falta, abraça o travesseiro. Toda noite abraçava o travesseiro e falava, ô mãe, você tá aqui. Caramba. Abraçava o travesseiro. A gente ria assim, mas era dolorido. É uma situação e aí você imagina pra mim lidar com tudo isso. Eu lidava com as minhas frustrações, os meus sentimentos, mas de uma criança. E aí eu às vezes, inclusive, nossa, tô falando isso, eu lembrei de uma cena uma vez. Menos pra sua. Às vezes eu trabalhava 2 noites numa casa, 2 noites na outra, durante o dia, no outro final de semana, no outro.
E aí aconteceu, ele falando disso, eu lembrei de uma vez que nós estávamos em casa e ele tava muito amuadinho. E nesse dia eu tava tão mal, tão mal. E aí eu vi ele amuadinho, eu perguntei o que foi, pensei até que tava doente. E ele, muito pequenininho, ele olhou pra mim assim, o olho encheu de lágrima na mesma hora, ele não conseguiu conter. Ele falou, tô com saudade da mãe. E aí, tipo, eu abracei ele, ele começou a chorar no meu colo. E eu olhei pra ele e falei assim, Max, hoje você chora por saudade, mas toda vez que você chorar por saudade, ora a Deus e pede pra que Deus mude a nossa história. E aí ele respirou chorando, eu lembro que ele enxugou a lágrima dele e seguiu a vida. E aí eu lembro que depois desse culto aconteceu de eu voltar pra casa e tá tudo do mesmo jeito. E eu lembro de uma vez que eu tava na sala da minha casa e naquele dia eu tava decidida, mano, a acabar com a minha vida. Eu tava decidida, porque eu ouvi a voz dizendo pra me matar. E as vozes eram muito sinceras, acaba com a tua vida. Anos? Eu tinha de 12 pra 13 anos. Certo. E as vozes eram muito claras. Diziam, Tainá, se mata, pô. Não tem mais solução pra tua vida, pro teu problema. Se mata. E as vozes eram muito claras, assim, ó. E aí eu falei assim, tô decidida, pô. E aí eu lembro que me deu um medo tão grande que na sala da minha casa eu não conseguia orar. Porque todas as vezes que eu dobrava meu joelho pra falar com Deus, eu sentia demônio atrás de mim. Eu sentia literalmente demônios atrás de mim. E aí eu lembro que nesse dia eu tava tão destruída, Ciel, que a minha afeição as pessoas percebiam na escola. E eu lembro que nesse dia eu tava na minha sala. Eu falei assim, Deus, eu tô com medo, mas eu preciso falar com o Senhor. E eu preciso saber que o Senhor tá comigo. Porque tá doendo muito e é uma dor que tá assim... Cara, eu conto isso e às vezes algumas pessoas podem dizer, nossa, é frescura, mas você não entende a dor que tava dentro de mim. Assim como eu não entendo a dor que pode estar dentro de você. E aí eu dizia isso pra Deus, eu falei, mas eu tô indo pro quarto agora orar. E eu preciso ouvir que o Senhor tá comigo, eu preciso sentir. E eu fui pro meu quarto. Quando eu cheguei no meu quarto, eu dobrei os meus joelhos. E eu fiz a oração mais sincera. E quando eu comecei a orar, eu senti os demônios atrás de mim de novo. E eu lembro que com muito, muito medo eu levantei. Eu fui pra sala fui pra sala da minha casa. E eu lembro que eu olhei pro teto e foi como se o céu tivesse aberto pra mim. E eu olhei pro céu e eu fiz a oração que eu fiz, a oração mais sincera em toda a minha vida. E eu lembro que eu dizia assim, Deus, eu tô aqui na sala e eu tô com muito medo, Deus. Eu tô sentindo demônio me pressionando. Eu não consigo falar com o Senhor. Eu não consigo ouvir a tua voz porque eu tô sentindo demônio aqui. Mas o Senhor me ama. E se o Senhor tá comigo, me dá um sinal que a tua presença ainda tá comigo. Meu Deus. No mesmo momento, um vento gigante soprou na minha janela. A minha cortina balançou, assim, de uma forma tremenda. E eu me arrepiei dos pés à cabeça. E eu senti como se o Espírito Santo tivesse descido da minha casa pra dizer, Tainá, você tá sentindo esse vento? É a minha presença chegando na sua sala pra te dizer que a partir de hoje eu sou o Deus que muda a tua história. Eu sou o Deus que cura esse vazio que tá dentro de você. Eu mudo a sua história. Depois disso, eu fui curada. E eu comecei a ter uma sede muito grande de buscar a presença de Deus. Ciel, 3 anos depois, nós passamos por uma pandemia. Eu fui batizada com o Espírito Santo no círculo de oração, numa tarde da bênção, porque eu sempre achei muito lindo ver as irmãs falando em mistério. Eu achava lindo. Eu falei, Deus, eu quero isso. E eu fui pro círculo de oração, comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo. Fui batizada com o Espírito Santo na tarde da bênção. 3 anos depois de ter passado por uma depressão, enfrentado uma ansiedade, eu tô aqui dizendo pra vocês que tudo que Deus disse pra mim lá atrás, lembra? Que Deus usou a minha irmãzinha do coque pra dizer pra mim que a minha ferida iria se tornar um testemunho pra curar toda uma geração. Hoje eu ministro em igrejas com 5, 4, 3 mil adolescentes jovens. E eu ministro dizendo que Deus me curou da ansiedade, Deus me curou da depressão. Meu ministério aconteceu. Então assim, hoje nós chegamos onde estamos, não foi por mérito meu, porque eu sou miserável, eu sou pecadora, mas porque Deus tinha algo através do meu testemunho. Ele tinha vidas pra ser alcançadas pro reino de Deus. 3 anos se passaram, meu ministério aconteceu. Onde a gente tá, minha mãe tá com a gente. Minha mãe é a maior referência, meu maior testemunho. Então tudo que acontece na minha vida hoje, tudo que você vê viajar com a gente. Hoje, onde a gente tá, ela tá com a gente. Então hoje tudo que você vê nosso, que a gente conquista, que pra algumas pessoas é nossa, mas do nada não é do nada. Pode ter sido um curto prazo de tempo pra vocês, mas a gente chorou, a gente sofreu.